Boa noite, meu nome é Susan. Viemos aí apresentar para a turma, junto com meu colega, o Ronald Rafael da Silva. A gente vai apresentar aí o Shinkansen, né? Então, vamos lá. Bom, objetivo então. A gente veio aqui hoje apresentar a todos a linha de trem-bala de alta velocidade chamada de Shinkansen, que existe no Japão. Demonstrar a tecnologia, a engenharia e todo o trabalho por trás desse maravilhoso projeto e apresentar suas dificuldades, claro, também. Então, nós vamos apresentar o Shinkansen, né? As linhas de metrô e trem do Japão são conhecidas pela pontualidade e segurança. Com quase 30 mil quilômetros de extensão, a malha ferroviária japonesa está entre as 15 maiores do mundo. Atualmente, nesse meio de transporte, destaca-se o Shinkansen, que é uma rede ferroviária de alta velocidade do Japão. Inteiramente privatizada e comandada pela empresa Japan Royal Group, conhecida como JR, né? Aí nós temos um pouco da história dele, né? Que o trem-bala, ele entrou em fase de discussão na década de 30 e foi formalmente dado o nome de Shinkansen em 1940. Mas, infelizmente, devido à Segunda Guerra Mundial, o projeto teve que ser abandonado em 43. Porém, algumas construções já tinham sido iniciadas, tanto que muitos dos túneis atuais do Shinkansen datam do tempo da Segunda Guerra. Nós temos aqui, então, a primeira série de Shinkansen, né, as fotos. O Shinkansen, que traduzido literalmente significa nova linha troncal, foi criado pelo engenheiro ferroviário Hideo Shima, ao qual temos a foto ao lado. E teve sua inauguração em 1 de outubro de 1964, faltando menos de 2 semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, assim nascendo um marco histórico no Japão, a primeira linha de trem-bala, o Tokaido Shinkansen, que ligava Tóquio e Osaka. O objetivo da criação do Tokaido Shinkansen não foi somente para otimizar o tempo de viagem de uma cidade para outra, mas também para trazer mais moradores para a capital japonesa após a Segunda Guerra Mundial, para assim o Japão crescer economicamente. Como o Shinkansen atinge velocidades tão altas? Em entrevista à revista UOL, o Joseph Wilson Sabe Jr. disse: "É sempre uma questão de precisão do alinhamento dos trilhos e do contato das rodas. Você não compra um trem-bala e põe na estrutura que tem no Brasil. Isso porque as estruturas no Brasil são muito tortas, elas não são tão alinhadas quanto a do Shinkansen. Isso permite, no máximo, 100 por hora, e não chega nem perto dos 300, quase 300 por hora, que chega normalmente o Shinkansen. O segredo do Shinkansen é justamente a precisão na construção dos trilhos e o contato que ele tem com as rodas do trem. Quanto mais retilíneo e suave, mais rápido o trem poderá correr sobre os trilhos. A aerodinâmica do Shinkansen, com seu formato achatado, de fato contribui com menos arrasto. Porém, os principais fatores que fazem dele um trem especial são a construção e a manutenção dos trilhos. Bom, o Série Zero, ele foi o primeiro, né? Foi lançado lá em 1964 e ele atingia até 210 km por hora quando foi lançado. Aí depois, com algumas melhorias, eles foram lançando novos comboios do Série Zero e daí com novas modificações eles atingiam até 220 km por hora. E aí, ao longo do tempo, desde lá da Segunda Guerra Mundial, eles foram sofrendo várias modificações e hoje em dia eles chegam até 300 km por hora. Bom, e daí a gente pode falar um pouquinho do futuro, que é o Alpha Zero, que ele está sendo desenvolvido. E um dos principais fatores do Alpha Zero é que ele tem 22 metros da ponta achatada dele, que é o principal diferencial dele, que isso permite ele conseguir entrar nos túneis, que por conta do formato não tão alongado, igual do Alpha Zero, os outros Shinkansen, eles sofrem uma repressão, digamos assim, do vento quando eles entram no túnel. E daí isso faz eles baixarem a velocidade e uma série de problemas. E daí o Alpha Zero, ele consegue, com esse alongamento aí, ele consegue de até 400 km por hora, mas ele irá operar em volta dos 360 km por hora. Ele tá programado para chegar em 2030. Para permitir uma operação de alta velocidade, o Shinkansen utiliza uma gama de tecnologias avançadas em comparação com o sistema ferroviário convencional, alcançando não apenas alta velocidade, mas também um alto padrão de segurança e conforto. O seu sucesso influenciou outros caminhões de ferro no mundo, e a importância e vantagem do comboio de alta velocidade foi, consequentemente, reavaliada. Sistemas elétricos. O Shinkansen usa uma fonte de alimentação de corrente alternada de 25 kW, 20 kW nas linhas mini Shinkansen. Para superar as limitações da corrente direta de 1.500 watts,
usados no sistema de baitola estreita eletrificada existente, a energia é distribuída ao longo dos eixos do trem para reduzir as cargas pesadas dos eixos sobre os carros de potência única. Aí nós temos também os pontógrafos, né? Os pontógrafos são os aparelhos que transmitem energia elétrica dos cabos acima para o trem. Eles geram ruídos devido a tanto ao som do vento passando quanto ao trem estar em movimento, como também com as faíscas que são emitidas quando os pontógrafos tocam os cabos de energia. Por essa razão, esses aparelhos são uma das partes mais barulhentas do trem. A série E5 é capaz de operar utilizando apenas um pontógrafo. Esse pontógrafo possui uma estrutura flexível que não se solta facilmente dos cabos de energia. A simplificação da estrutura do pontógrafo significa que o barulho é extensivamente diminuído. Pranchas com amortecedores de som também foram instaladas em ambos os lados do pontógrafo para reduzir o seu ruído ainda mais. Tração. O Shinkansen usou a configuração elétrica de múltiplas unidades desde o início, com o Série 0 Shinkansen tendo todos os eixos acionados. No Japão, a conveniência de engenharia significativa existe para a configuração da unidade múltipla elétrica. Uma maior proporção de eixos motorizados resultam em maior aceleração, o que significa que o Shinkansen não perde tanto tempo só se parar com frequência. As linhas Shinkansen têm mais paradas na proporção de seu comprimento do que as linhas de alta velocidade em outras partes do mundo. Além de apresentar uma excelente aceleração, indo de 0 a 270 km por hora em 3 minutos, o trem N700 foi o primeiro a ser equipado com um mecanismo que o faça inclinar em 1 grau, cancelando a força centrífuga. Essa tecnologia, além de aumentar a velocidade na curva, reduz o uso de energia em frenagens e em retomadas de velocidade do trem, diminuindo em 19% a energia consumida. A inclinação do trem é feita através da pressão do ar para inclinar os vagões. Sistema de sinal. O Shinkansen emprega um sistema ATC, Automatic Train Control, eliminando a necessidade de sinais na via. Ele usa um sistema abrangente de proteção automática do trem. O controle de tráfego centralizado gerencia todas as operações do trem e todas as tarefas relacionadas à movimentação. Rota, estação e horários do trem são conectados em rede e informatizadas. Nós temos os sprinklers, que são as duchas. Devido às fortes nevascas de algumas regiões existentes, a possibilidade de que a neve presa ao trem se transforme em gelo e jogue cascalho e pedras para cima ao caírem, danificando o trem. Por essa razão, alguns borrificadores circulares com ajuste automático dos níveis dos jatos e a sua temperatura foram instalados ao longo de 70 km do trajeto para umedecer a neve, reduzindo a quantidade que é lançada ao ar durante a passagem dos trens. Pontualidade. O Shinkansen é conhecido por sua pontualidade fenomenal, que é mantida por um sistema elétrico conhecido como Contract, controle de tráfego computadorizado de Shinkansen. Informações como a posição de cada trem e a condição das linhas são transmitidos ao Centro de Controle Geral do Shinkansen, onde são mostrados em monitores de computador individuais e uma tela eletrônica que ocupa uma parede inteira. Baseado nas informações do sistema, coordenadores são capazes de prover informações precisas para cada trem, assegurando que o Shinkansen quase nunca chegue atrasado. Segurança. Desde a inauguração de Shinkansen em outubro de 64, as linhas não causaram um único acidente, como descarrilhamento ou colisão, que resultaram na morte de um único passageiro, que seja. Isso se deve graças ao uso do sistema ATC, que desempenha o papel da limitação automática da velocidade com a finalidade de proteger a integridade dos passageiros. Quando se viaja em altas velocidades, mesmo se os freios de emergência forem utilizados, ainda leva alguns quilômetros para que o trem consiga parar. Essa é a razão para o sistema ATC ter sido adotado juntamente com o início das operações da linha. Enquanto os sistemas convencionais ATC apenas limitam a velocidade dos trens a certo nível, recentemente os trens vêm sendo equipados com um sistema digital ATC, que trabalha para limitar frenagens desnecessárias, aumentando o conforto dos usuários e reduzindo o tempo necessário para a parada dos trens. O Shinkansen sofre alguns desafios pela frente, né? Como todo projeto, ele tem seus problemas. Uma delas é a poluição sonora. Como o Shinkansen passa pelo centro da cidade de Japão, ela acaba criando muito ruído, né? Então, as preocupações com a poluição sonora significam que o aumento da velocidade está se tornando mais difícil. No Japão, a densidade populacional é alta e houve protestos severos contra a poluição sonora do Shinkansen,
o que significa que seu ouvido agora é limitado ao menos de 70 decibéis em áreas residenciais. Assim, a melhoria e a redução do pontógrafo, a redução do peso dos automóveis e a construção de barreiras acústicas e outras medidas foram implantadas. Outro desafio que também sofre no Japão seria os tremores de terra ou os terremotos, né? Devido aos riscos de terremotos, o sistema de detecção de alarme de terremotos, o URED, Sistema Alerta Terremotos, foi introduzido em 1992. Porém, já mais atual, temos o sistema de alarme rápido contra terremotos do Shinkansen Tokaido, ou Terra-S, que permite a frenagem automática de trens-balas no caso de grandes terremotos. O sistema detecta o epicentro do tremor e a sua magnitude por meio das ondas primárias PREVs de um terremoto, parando todos os trens viajando pela área de alerta de emergência dentro de aproximadamente 2 segundos, o que é um tempo excepcional. Assim como os outros problemas, o Shinkansen tem o problema das neves, né? O Tokaido Shinkansen frequentemente experimenta neves pesadas na área ao redor da estação Maibara, no inverno. Os trens precisam reduzir a velocidade, o que pode atrapalhar o cronograma. E como a gente viu, o Shinkansen ele é muito conhecido pela sua pontualidade. Os sistemas Sprinklers, que são as duchas, foram instalados mais tarde, mas atrasos de 10 a 20 minutos ainda ocorrem durante o tempo com neve. Além disso, as quedas de árvores relacionadas ao excesso de neve causam interrupções nos serviços. Ao longo da rota do Jetsu Shinkansen, a neve do inverno pode ser muito pesada, com profundidade de neve de 2 a 3 metros, então a linha é equipada com splinters e lajes mais fortes para mitigar os efeitos da neve. Além do Shinkansen, nós temos os mini Shinkansens, que são menos conhecidos, né? Ao contrário da linha Shinkansen, os mini Shinkansens, eles têm uma velocidade máxima de apenas 130 km a hora. O conceito envolve a reconfiguração das linhas de medida existentes. Eles seriam capazes de funcionar em alta velocidade nos trilhos do Shinkansen, sozinhos ou acoplados a conjuntos de tamanho normal em velocidades convencionais do Baitola Estreito, que são cerca de 130 km a hora nos trilhos do Shinkansen. Então, os mini Shinkansen são os únicos trens que andam nas linhas dos trens-balas, né? Eles são os únicos permitidos, por isso, mini Shinkansen. Eles fazem mais linhas locais. Nós temos o Doutor Amarelo também. O Doutor Amarelo, ele foi criado com a finalidade de garantir a segurança do Shinkansen, né? É vital que os operadores das ferrovias entendam as condições de cada linha e trilhos. No Shinkansen Tokaido Sanyo, o trabalho de analisar essas condições recai sobre o trem conhecido como o Doutor Amarelo. O Doutor Amarelo é muito famoso e a população adora ver ele. Aproximadamente a cada 10 dias, o Doutor Amarelo percorre o trajeto de uma velocidade máxima de 270 km a hora, checando a voltagem, corrente elétrica, o desgaste e o posicionamento dos cabos, deformações e dobras nas linhas, entre outras questões possíveis. Os vários sensores localizados no alto do trem detectam a condição do trajeto e se algumas medidas imediatas for necessário. Os sensores podem enviar informações em tempo real para um escritório de manutenção de trilhos. Aqui nós temos as fotos, né, do Doutor Amarelo. Temos a foto da primeira série dele, que seria esta, que foi a primeira criação. Ele é um trem bem comprido mesmo, como a gente pode ver na imagem. E aqui nós temos a imagem dele. Como pode ver aqui, ele tem sensores e tem uma câmera no bico do próprio trem para poder gravar os trilhos para ver onde haveria necessidade na rede, né? Além de todos os sensores que ele possui. Nós temos várias linhas do Shinkansen, né? As linhas do Shinkansen são completamente separadas das linhas ferroviárias convencionais, exceto a mini Shinkansen, que passa pelas linhas convencionais. Consequentemente, Shinkansen não é afetado por trens locais ou de carga mais lenta, com exceção do Hokkaido Shinkansen, enquanto viaja pelo túnel central, e tem a capacidade de operar muitos trens de alta velocidade. Pontualmente, as faixas são estritamente proibidas, com penalidade contra violação estritamente reguladas por lei. Então, se você desobedecer essas leis, né, você acaba indo para a cadeia. São muito rígidas essas leis no Japão. Na imagem ao lado temos o diagrama da rede Shinkansen. As linhas verdes são concessão de JR Este, as linhas amarelas concessão da JR Tokai, as linhas azuis concessões da JR Oeste e as linhas vermelhas concessões da JR Kyushu.
Nós temos, então, as linhas aqui, como vocês podem ver, em cores aqui, certinho, aqui com a legenda, e cada linha aqui é de uma JR, né, que seria a empresa que privatiza ela. Cada uma é responsável pela manutenção da sua linha, né. O Shinkansen possui 6 linhas principais em que circula, que são o Tokaido Shinkansen, o Sanyo Shinkansen, o Tohoku Shinkansen, o Jetsu Shinkansen, Joetsu Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, o Nagano Shinkansen, Kyushu Shinkansen. Essas são as 6 linhas principais do Shinkansen, são as mais usadas. Ele também possui 2 linhas posteriores, conhecidas como Mini Shinkansen, que são o Yagama, Possui também 2 linhas posteriores, conhecidas como Mini Shinkansen, que são Yamagata Shinkansen, Akita Shinkansen, né? E existem ainda mais 2 baitolas padrões que não são tecnicamente classificadas como linhas Shinkansens, mas que possuem serviços Shinkansens, né? Eles são da empresa, no caso, e são linhas mais locais, e eles possuem e usufruem desses sistemas de serviços do Shinkansen, né? O Yakata Minami e o Yaka Yuzaka, tecnicamente um ramo da linha, né, da Jetsu. Seria essa o Yaka Huzaya. Custos. A construção da linha Shinkansen teve um custo inicial, lá em 1964, de aproximadamente 200 bilhões de ienes. A estrutura dos trilhos precisa de manutenção constante, e cerca de 1/3 de todos os custos com a linha é destinado a isso. Melhorias nas linhas já chegaram a custar 9 milhões por uma melhoria, né? Diversas partes de linhas foram replanejadas e até mesmo canceladas devido ao elevado custo de construir e manter uma linha de alta velocidade igual à do Shinkansen. As passagens daí, né? Quanto custa para andar de Shinkansen lá? Os preços no Japan Rail Pass, que é um modo de passagem que tu contrata para andar, por exemplo, tu vai viajar para lá e daí tu não quer se preocupar em ir lá andar de Shinkansen e ficar pagando a cada vez que tu for andar, né? E daí tem esse Japan Rail Pass que tu paga e vai andando, por exemplo, por uma semana, 14 dias e 21 dias. Aí tem o preço de 7 dias, que é $273, que é aproximadamente R$1.103. A de 14 dias, que é aproximadamente R$1.754. E a de 21 dias, que é de R$2.239. E daí, além disso, tem a passagem de ponto a ponto, que o preço é cerca de R$600. Certo? O Japan Rail Pass é prático, mas existe algumas regrinhas para poder comprar o seu passe. O Japan Rail Pass é destinado apenas a visitantes, ou seja, quem viaja para o Japão com o visto de turismo. O passe deve ser comprado ainda no Brasil, ou seja, no país de origem. Tu não pode chegar lá, depois que saiu daqui, chega lá no Japão e quer comprar o teu passe. Não pode, tem que ser antes de sair do teu país de origem. Ao comprar o Japan Rail Pass pela internet, você vai receber um voucher, que deve ser trocado pelo passe definido no Japão. Daí, quando tu chega lá, tu troca esse teu voucher no passe. O Japan Rail Pass não é aceito no Shinkansen, no Zomi e no Mizuho, mas não se preocupe com isso, pois são vários outros serviços inclusos. Mesmo comparando o trem ao aeroporto, o Shinkansen ainda é mais caro, porém a comodidade é infinitamente maior do que o avião. Por exemplo, tu tem mais espaço, tem mais serviços, muito melhor que o avião. A limpeza. A cada dia, cerca de 323 trens-balas chegam em parte das estações que ligam o norte ao sul do país. Cerca de 400 mil pessoas utilizam o Shinkansen diariamente, e a limpeza precisa ocorrer durante o tempo que permanece na estação, que são cerca de 12 minutos. Lógico, a gente desconta um pouquinho entre os passageiros desembarcarem e tudo, né? Cada vagão deve ser limpo nesse período para ficar pronto para ser usado pelos passageiros em um novo trecho. E aí que entra em ação um grupo de trabalhadores responsáveis pela limpeza dos vagões, conhecidos como Sete Fukano Kisaki, que significa milagre dos 7 minutos. Essa equipe é treinada em um simulador feito igual ao trem, igualzinho, definitivamente tudo, banheiros, poltronas, todas as variações que poderiam acontecer num cenário real, eles passam nesse simulador. Cada equipe de 2 pessoas são responsáveis por um vagão de mais ou menos 100 lugares. E eles são treinados para chegar à perfeição para terminar tudo em 7 minutos. Para vocês terem noção, assim, eles têm responsabilidades muito certas.
quem é o veterano geralmente fica com os banheiros, porque os banheiros são bem mais complicados e os banheiros têm que estar limpos totalmente em 7 minutos de cada vagão. O treinamento deles tem até formas para segurar o pano corretamente, forma de... Você não pode deixar nem os pinos das bandejas tortos, porque para eles é uma falta de consideração com o passageiro. Assim. Eles levam muito a sério a parte da limpeza. Então, nos 7 minutos que eles têm a função de verificar os itens esquecidos pelos passageiros, recolher o lixo, varrer, trocar os encostos dos assentos, higienizar e virar os assentos, limpar todas as bandejas, levantar as proteções das janelas, limpar o banheiro e, finalmente, fiscalizar novamente o próprio trabalho para ter certeza que foi feita a perfeição. Eles respeitam muito essa parte, né? A limpeza é levada com muito rigor e responsabilidade pela equipe e total respeito aos passageiros. E eu trouxe abaixo um vídeo para a gente poder ver o dia a dia desses trabalhadores que ficam por trás do Shinkansen, né? Que são uma parte fundamental do funcionamento dessa linha. E aqui nós temos a parte do interior e do exterior. Como falado, eles são muito mais confortáveis até do que um avião. Aqui nós temos a primeira classe, que ela tem bancos reclináveis, tem luz própria, a inclinação dos pés, do encosto, é tudo automatizado, né? E aqui nós temos a classe mais comum do Shinkansen, né? Antigamente, como ele era e atualmente, né? O Shinkansen ele foi evoluindo com o tempo. E hoje então ela é uma das linhas de trem-bala mais conceituadas do mundo. É extremamente rápida, pontual, muito bem organizada. O valor dela é um pouco caro, né? Mas ela faz jus àquilo que pede para manter a linha, né? Então, assim, o Shinkansen é extremamente inovador. Eles estão até inovando agora para o futuro o maglev, né? Que seria para 2030. Eles querem poder trazer essa tecnologia para 2030 e para lançar novos trens. E continuam abrindo novas linhas e continuam crescendo, né? Não é uma coisa que estagnou, é uma coisa que evolui cada vez mais. Conclusão. Como podemos observar, o Shinkansen é uma das linhas de trem-bala mais conhecidas no mundo, com alto nível de tecnologia, conforto e bom atendimento. A engenharia por trás desse projeto é bem complexa e tenta cada vez mais sanar os problemas que se interpõem em seu percurso com o tempo. Realmente é um meio de transporte muito eficaz que promove o deslocamento eficiente, o turismo e o desenvolvimento econômico do país ao mesmo tempo. Graças ao Shinkansen, o Japão se desenvolveu muito após a Segunda Guerra Mundial.